O Cristo Consolador. Advento do Espírito da Verdade. Eu venho, como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e se levantarem as ondas dos mares. Eu revelei a doutrina divina. Como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, vós todos que sofreis. Os homens ingratos, porém, se extraviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que vocês, em se ajudando uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, uma vez que a morte não existe, sejam amparados. Não ouvirão novamente as vozes dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que se foram a clamar: orem e creiam. A morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual as virtudes que vocês cultivarem devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que reconhecem existir sombras em suas inteligências, não afastem a luz que a clemência divina lhes acende nas mãos, para clarear a sua rota e os reconduzir, quais filhos perdidos, ao regaço de seu Pai. Sinto-me tocado de compaixão pelas suas misérias, pela sua imensa fraqueza, para deixar de estender-lhes a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Creiam, amem, meditem sobre as coisas que lhes são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente, as fantasias com as verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento, instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que no cristianismo se enraizaram são de origem humana. Eis que do além-túmulo que vocês acreditavam vazio, vós exclamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade. Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os Espíritos Consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, tracem o seu sulco. Recomecem no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de suas mãos fornece o pão terreno para os seus corpos, mas suas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, cultivo suas almas no silêncio de seus pensamentos. Quando soar a hora de seu repouso, quando a trama da vida escapar-se de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, vocês sentirão surgir e germinar em seu interior a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e os seus suores, suas misérias, formam o tesouro que os tornará ricos nas esferas espirituais superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vocês será talvez o mais resplandecente. Em verdade lhes digo, aqueles que carregam os fardos de suas provações e que assistem seus irmãos são os meus bem-amados. Instruam-se na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas contra o Pai e que lhes ensina o objetivo sublime das provações humanas. Assim como o vento varre a poeira, também o sopro dos Espíritos varrerá seus ciúmes contra os ricos do mundo, que são, muitas vezes, muito miseráveis, porque as provações da riqueza são mais perigosas do que aquelas que vocês sofrem. Eu estou com vocês e meu apóstolo os ensina. Bebam na fonte viva do amor e preparem-se cativos da vida a lançarem-se um dia, já livres e alegres, no seio daquele que os criou fracos para os tornar perfeitos e que deseja que vocês mesmos se modelem na maleável argila, a fim de que vocês sejam os artesãos de sua própria imortalidade. O Espírito de Verdade. Paris, 1861. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-lhes o remédio que lhes há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e venho salvá-los.
Venham, pois, a mim os que sofrem e que estão sobrecarregados de aflições, e vocês serão aliviados e consolados. Não procurem noutra parte a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, dirige um supremo apelo aos seus corações. Escutem-no, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de suas almas sofridas. Esses são monstros que sugam o mais puro de seu sangue e que lhes abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Cristo, vocês pratiquem a sua lei divina. Amem e orem, sejam dóceis aos Espíritos do Senhor, invoquem o Pai de misericórdia do fundo de seu coração. Ele então lhes enviará seu Filho bem-amado, Jesus, para os instruir e lhes dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, eu venho até vocês, porque vocês me chamaram. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder sobre a terra e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece permanente e trazem em si um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas qualidades da alma. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de se queixarem de suas dores, de clamarem contra os sofrimentos morais que neste mundo nada mais são que a parte que vocês recebem de herança de seus próprios erros. Tomem, pois, por símbolo de seus ensinamentos essas duas virtudes, devotamento e abnegação, e vocês terão energia e vitalidade, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade lhes impõem. O sentimento do dever cumprido lhes dará a paz do espírito e a resignação. O coração palpita melhor, a alma se asserena e o corpo já sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863.